Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no SEAD mais uma vez. Quero pedir a Jesus que nos abençoe, pedir que o mentor espiritual de cada um possa se aconchegar para ajudar a elucidar aqui as palavras, as ideias que aqui nós estamos colocando. Então, a gente vai falar de reencarnação e ciência. É uma aula interessante, é um assunto fundamental, né? Eu acho que o espiritismo ele tem, a gente pode dizer que o espiritismo é uma religião, enquanto religião, ele é uma religião sem dogmas, mas não é sem dogmas porque a gente tem esse dogma da reencarnação. Essa essa ideia é fundamental para que a gente possa, a partir dela, interagir com todos os outros conceitos que o espiritismo nos traz. Então, a ideia inicial é a gente falar aqui sobre o que é a reencarnação, né? E a reencarnação é exatamente essa experiência na matéria que o espírito necessita, e o mundo espiritual é o nosso verdadeiro lar, né? Mas a reencarnação ela é necessária, a experiência na matéria é necessária a serviço da nossa evolução, né? A gente ela explica de que maneira que o espírito pode chegar à perfeição. Somente se chega à perfeição vivendo experiências sucessivas e aprendendo com elas. É muito interessante porque uma vida é muito curta para que a gente possa desenvolver a nossa evolução em uma única existência, uma única virtude, muitas vezes um único problema a solucionar na nossa alma. Nós vivemos 4, 5, 6 existências com o objetivo específico de reparar e de ajustar um determinado comportamento, uma determinada falha de caráter. Então, é muito fácil para a gente que está interagindo com a doutrina espírita compreender a reencarnação, mas nem todos conseguem ter essa ideia, essa visão. E os espíritos vão nos dizer isso, que a gente precisa, a reencarnação tem essa finalidade de proporcionar a evolução através da matéria, onde a gente vai aqui aprender o amor, obter conhecimento, como Juliano falou, a instrução, né? Agora, o conhecimento precisa também ter daquilo que é fundamental, que é o discernimento, para que ele se transforme em sabedoria. E a evolução espiritual, de uma certa maneira, ela está sempre conectada ao discernimento, à capacidade de escolher, a capacidade de discernir dos espíritos. Os espíritos perguntam a Kardec qual é o objetivo, né, da encarnação. E a resposta é interessante. Eu queria só que a gente ficasse com essa frase aqui, que é: Deus lhes impõe a encarnação para fazê-los chegar à perfeição. E, ou seja, há uma finalidade e o objetivo é esse, chegar à perfeição. A resposta continua, vai dizer que é também para a gente contribuir nessa obra da criação divina, e que a gente, para alcançar a perfeição, a gente precisa viver essas vicissitudes da existência corporal. Mas a gente sabendo que nós somos espíritos, criados lá no mundo espiritual, e que depois de evoluídos nós ficaremos lá no mundo espiritual, fica sempre essa ideia: por que o espírito precisa encarnar? Por que precisa vir ao mundo material? Se somos do mundo espiritual, por que precisamos vir aqui nesse mundo material? Então, a ideia que vai se descortinando para nós é exatamente essa, que nós fomos criados simples e ignorantes. Simples no sentido de que, naquele sentido da química, que a química nos esclarece, né? Porque existem elementos simples e elementos compostos. Então, nós somos simples nesse sentido de elementos simples ou compostos, ou seja, somos simples porque não precisamos mais nada de fora de nós. Nós não precisamos de nos unir a um outro elemento para que alcançarmos a nossa evolução. Tudo já está pronto dentro de nós. É como uma semente, tudo já está dentro daquela semente, já existe a árvore, o fruto, já existe todo o desenvolvimento, assim como nós. Somos simples
nesse sentido, nada, não precisamos nada mais de fora. E ignorantes porque nós não conhecemos, pelo fato de não conhecermos. Então, por conta disso, a gente precisa crescer em conhecimento, que vai nos levar à evolução. O potencial evolutivo está ali em nós. É algo que a gente não pode sustar de acordo com a lei do progresso. Tem também uma pergunta que é se o espírito progride no estado errante. Lá no mundo espiritual está errante, todo aquele que não está encarnado e que precisa ainda encarnar é chamado de erraticidade ou errante, né? Então, é esse mundo espiritual onde se encontra aqueles espíritos que ainda necessitam vir à matéria. Então, a pergunta é se o espírito não progride lá. E nós realmente progredimos. A resposta é interessante, porque ela vai dizer que pode se melhorar muito, conforme a vontade, conforme o desejo, conforme o querer, mas que é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Como se dissesse, né, que nós, no mundo espiritual, nós vamos ter aquele aprendizado teórico. E na vida material nós vamos ter o exercício prático desse aprendizado teórico. É por isso que aqui na Terra, muitos espíritos, Joana de Anjos, Emmanuel, muitos espíritos vão nos dizer que vão comparar a existência material, vão comparar a família, como se fosse um laboratório. É exatamente isso, é um laboratório das nossas experiências evolutivas, né? E é interessante porque ele diz que pode melhorar muito, mas um amigo certa vez me disse, olha, qualquer elogio não significa nada antes do mais, porque o que importa é o que vem depois da condição adversativa. Ele é um cara bom, mas, então ali é que vem realmente aquilo que interessa, né? Então é mais ou menos isso. Na existência corporal é essa prática. A gente aprende, a gente tem teoria, mas aqui a gente está sendo testado o tempo todo. Aqui é a prova, é a dificuldade que se apresenta para a gente ver se realmente aprendeu ou não, né? Então, lá no início, aquela pergunta, Deus vos impõe. Então, por quê? Por que Deus nos impõe? Impõe exatamente para que a gente possa aqui, na existência material, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Através do renascimento de um novo corpo material que a gente ganha. Mantemos a nossa individualidade enquanto espíritos, mas a gente sempre vai construir um novo personagem, um novo ego diferente vai se desenvolver, né? O ego é essa estrutura que gerencia o nosso consciente, né? Ele vai determinar, vai nos dar o sentido de continuidade, vai determinar aquilo que pode penetrar no nosso consciente, né? Ele é o vigia da nossa consciência. E o que só tomamos consciência daquilo que o ego libera e permite que a gente... O ego é essa estrutura evolutiva, né? E ele tem uma duração para nós enquanto a gente está encarnado e enquanto a gente está no mundo espiritual até a gente reencarnar novamente, né? E aí o homem vai lidar sempre com o livre-arbítrio e o ego existe com... O livre-arbítrio está dentro dessas atribuições do ego, que vai nos auxiliar a fazer essas escolhas, né? Durante a encarnação, a gente vai vivenciar essas experiências através do ego, e as reflexões do ego são sempre temporais, né? Porque a cada momento a alma vai amadurecer, as percepções vão mudar, e a gente vai crescendo. Temos, assim, na reencarnação, uma sequência de objetivos. Sempre a ideia de trabalhar numa nova qualidade moral, aquilo que eu falei, às vezes você vem 2, 3, 4 encarnações para trabalhar especificamente determinada qualidade moral, até que você possa consolidar no teu ser, no teu espírito, aquela qualidade. Vai numa nova posição, onde não se tenha ocupado, adquirir novas experiências. A gente vai construindo e reconstruindo relações, uma grande ideia, porque no plano espiritual a gente... não tem aqui na matéria, no mundo de vibração densa, como esse mundo material em que vivemos, a gente tem a possibilidade de reconstruir relações, porque além do esquecimento, a gente tem o amortecimento da vibração, porque no mundo denso
a gente sente tudo com uma intensidade muito menor. Então, se aqui a gente ama, a gente ama numa intensidade muito menor do que estaremos amando libertos deste mundo denso, no mundo mais sutil. E se aqui a gente odeia, também estaremos odiando numa intensidade menor do que no mundo sutil. Então, por isso que a matéria também é outra função da encarnação, é que a gente aqui nesse mundo denso, de vibração mais densa, onde os sentimentos são amortecidos, né? As vibrações são amortecidas, a gente vai poder reconstruir relações, estar convivendo com aqueles que nos desajustamos no passado e vamos reconstruir relações, colocando em prática, né? Aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente se propôs, aquilo que a gente conheceu no mundo espiritual para a gente evoluir, né? Através da educação. Desculpe. Emmanuel vai dizer que as provas sempre existirão. Mesmo os espíritos superiores, quando eles encarnam, eles não têm mais resgate, né? Não têm essas dificuldades evolutivas, não precisam mais de expiações, mas mesmo esses espíritos superiores, quando eles encarnam, eles também têm provas, têm desafios. A reencarnação é sempre um desafio evolutivo. Os espíritos sempre se sentem um pouco inseguros na reencarnação, eles têm muito medo, receio, porque é um mergulho que a gente faz. O Espiritismo é uma doutrina que ela não é determinista, nós temos um determinismo relativo. Quer dizer isso que a gente tem os parâmetros gerais, os aspectos mais amplos da nossa existência, aquela programação maior, onde nós vamos reencarnar, junto de quem, a proposta de desenvolver isso ou aquilo, mas tudo depende da nossa atividade, do nosso esforço, da condição ambiente. Então, é sempre um mergulho que a gente faz, e a reencarnação é sempre um projeto onde o espírito não tem segurança de que será bem sucedido. Graças a Deus, todos nós estamos sendo bem sucedidos, aqui estamos nessa sala, buscando crescer, evoluir, integrar novas ideias e conteúdos. Então, isso é realmente um sucesso da encarnação. Na antiguidade, acreditava-se, desde a pré-história, na antiguidade, acreditava-se em metempsicose, que vem lá do grego de meta, que é mudança, em e psique, alma. Então, mudança em alma. Um termo usado para a transmigração da alma de um corpo para outro. O problema é que essa crença, dessa metempsicose, ela abrange a possibilidade da alma humana encarnar como humano, como vegetal, como animal. Então, essa crença teve presente entre gregos, egípcios, romanos, chineses, esquimós, mas é uma palavra imprópria no sentido de reencarnar, porque é incompatível com a ideia evolutiva, porque nós não retrogradamos, nós sempre vamos caminhar adiante. O nosso princípio espiritual, que transitou por esses reinos inferiores, ele foi cada vez mais se tornando mais mais complexo, foi ganhando complexidade. Então, a complexidade do nosso espírito, ela também é a tradução da nossa condição evolutiva. Quanto mais complexidade nós conseguimos conquistar a partir de todas essas experiências, mais evoluídos nós estamos. Então, um espírito de tamanha complexidade que somos nós, não teríamos condições de retrogradar para viver um papel que é um papel de um princípio espiritual num reino inferior. Existia também uma outra palavra, que é palingenesia, que palin vem de novo e genesia vem de gignomai, ou genes, que é gerar, ou seja, gerar de novo, ou seja, novo nascimento. É esse que representa exatamente, o próprio André Luiz fala em palingenesia na literatura dele, é essa palavra que representa esse renascimento sucessivo
de forma linear, progressiva e pode ser até talvez estacionária, mas eu não creio em estacionária porque sempre que você mergulha, você adquire mais conhecimento, não há como ser estacionário. Então é sempre progressiva, esse renascimento sucessivo e linear, progressivo, não retrógrada, né? O renascimento é esse significado mais conhecido, né? Palingenesia entre os povos da antiguidade e se colocou um outro termo que é mentensomatose, que é a mudança do corpo, soma e não de alma, né? De psique. Então é a mudança de corpo. Esse termo está sendo mais aceito pelos estudiosos hoje em dia, mas é um termo muito difícil de se falar, mentensomatose. É muito melhor a gente falar reencarnação mesmo. Vamos trabalhar com a reencarnação, que é muito mais fácil de se falar. Deixa só o André Luiz com a palingenesia dele e a gente vai na reencarnação, né? Sempre, ela era pregada pelas escolas ocultas, lá o esoterismo, teosofia, Rosa Cruz, maçonaria, alquimia, o espiritismo, né? E doutrinas orientais, né? Kardec dizia que os druidas deram origem a essa ideia de reencarnação, mas não creio que deram origem, mas eles acreditavam na reencarnação. Não se dá para afirmar historicamente isso, mas eles acreditavam. Tanto é que Júlio César, quando vai falar das campanhas, fazer um livro sobre a Guerra das Galhas, ele fala dos druidas e vai falar que eles acreditavam, né, na reencarnação, né? Então, é bastante difundida, né? É o dogma básico de muitas religiões. Interessante a gente entender, e eu quero falar só rapidamente aqui, de que existiam sempre religiões extravagantes, formas, cerimônias extravagantes, que chocavam a imaginação do povo, mas por trás daquelas religiões extravagantes da antiguidade sempre tinham dessas religiões antigas, sempre por trás dela tinha um outro caráter, que era um caráter científico e religioso, os alquimistas e aquelas doutrinas secretas, né? Então, sempre se encontra esses ensinos do passado, eles se ligam numa mesma base que era transmitida por uma série ininterrupta de sábios, de pensadores dessas doutrinas secretas, né? O brahmanismo, hermetismo, o próprio cristianismo, né? Iam criar dessa maneira, né? Então, dessas doutrinas secretas, conectadas a algumas religiões, saíram grandes reformadores das religiões. Saíram o Krishna, que pega lá o hinduísmo e vai, de uma certa maneira, reformar o hinduísmo. O Hermes, que viveu no Egito e também foi levado, transmutado, Hermes Trismegisto, 3 vezes Deus, 3 vezes grandes, né? 3 vezes grande, do Egito, e que para a Grécia era Horus, né? Zoroastro, Pitágoras, Platão. Normalmente os discípulos dessas ordens, dessas doutrinas secretas, eles não sabiam guardar intacto, né, o ensinamento desses mestres, e quando os mestres saíam de cena, esses ensinos ficavam desnaturados, desfigurados, passando por várias alterações. Então, acreditavam na reencarnação, vem desde os textos dos Vedas, lá, onde Krishna viveu há 3.328 anos antes de Cristo, né? Esses textos inspiraram lá o hinduísmo, que foi reformado por Krishna, através do Bhagavad Gita, né? Introduzindo essas ideias da imortalidade, dos renascimentos sucessivos. O Hermes no Egito, uma estimativa de que viveu entre 1500 e 2500 a.C. Zoroastro na Pérsia, entre 600 a.C., os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Os pré-socráticos, mais importante deles é Pitágoras, né? Que é um grande divulgador dessa doutrina da reencarnação. E então, lá os egípcios foi essa pátria de ensinos ocultos, né? Que veio lá do Hermes Trismegisto, vai trazer aquelas tábua esmeralda, que até hoje a gente conhece. Muitos ensinos dele se perderam, mas sobraram
alguma coisa dessa tábua esmeralda, onde ele vai dizer lei do mentalismo, onde o todo é mente, o universo é mental, que tem tudo a ver com aquilo que a gente imagina, lei da correspondência, o que está em cima como embaixo, o que está dentro como que está fora, tem tudo a ver com aquilo que o Espiritismo nos diz, né, que o universo fora de nós é a repercussão do universo dentro de nós, né? A lei da vibração, tudo vibra, né? Então tem muito a ver, né? O ensinamento que vem lá de 2000 antes de Cristo, né? O hinduísmo na Índia pode ser também considerado a grande mãe da doutrina da reencarnação. Em nenhuma outra parte do planeta se tem essa convicção tão coletiva e forte, né, da vida da alma, né? Os Vedas e o Bhagavad Gita, né, que vem de Krishna, tem esse conhecimento da reencarnação divulgada, né? Na Grécia, Pitágoras era o grande instrutor. Foi o primeiro que introduziu essa doutrina lá dos renascimentos da alma, que ele havia conhecido nas viagens do Egito e a Pérsia e que aprenderam lá com os indianos, né? Inclusive, Pitágoras, ele afirmava recordar de várias encarnações pregressas dele. Se dizia que se recordava de uma encarnação como uma prostituta da Fenícia, como esposa de um comerciante na Lídia, como agricultor na Trácia, como um profeta Hermotinos que foi queimado pelos rivais, como um guerreiro troiano que lutou lá na guerra de Troia. Então ele recordava de várias existências dele, né? Sócrates também ensinava a imortalidade da alma e a reencarnação, né? Sócrates tem um diálogo. É interessante que a cultura ocidental adora os gregos, né, e a filosofia grega, Sócrates, Platão, todas essas ideias que eles trouxeram, mas é engraçado porque muitas vezes nesses aspectos que são interessantes e que podem produzir uma transformação social muito grande, podem fazer com que o materialismo seja menos exacerbado. O materialismo é um grande mal da nossa sociedade, mas esses aspectos específicos é como se não existissem, é como que se não estivessem lá. São as folhas coladas que ninguém quer ler, ninguém quer perceber, né? Tem um diálogo de Sócrates, entre Sócrates e Cebes, que ele vai dizer que, efetivamente, Cebes, nada é mais verdadeiro, segundo creio, e nós não nos enganamos em o reconhecer, é certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos existem, e que a sorte das almas boas é melhor do que aquela das más. Platão vai dizer isso no seu tomo Fédon, né? Então é muito interessante isso. Platão vai divulgar, fundamentando esses ensinos com essas informações pitagóricas, né? Posteriormente, os neoplatônicos vão ensinar lá na escola de Alexandria, que vai se queimar, sofrer um incêndio. Mais tarde, muito desse conhecimento vai se perder nessa escola de Alexandria. Ele vai ensinar sobre a reencarnação, que considerava que era o único meio. Lá na escola de Alexandria, eles ensinavam que a reencarnação era o único meio capaz de elucidar os problemas e enigmas que defrontavam o exame da filosofia e a interpretação das necessidades humanas. É muito claro, né, para todos nós. Vou fazer aqui um parênteses para a gente só consolidar esse ponto, que é muito claro para todos nós, que assim, sem a doutrina da multiplicidade de existência, a doutrina da reencarnação, a gente não pode enxergar a justiça divina no mundo que vivemos. A justiça divina só é possível de ser compreendida a partir da reencarnação, da multiplicidade de existências, porque senão se torna um fato totalmente incompreensível que uma criança possa ter câncer ainda no ventre materno, que uma criança possa nascer com a deficiência física, sem braços, sem mãos, Então é completamente incompreensível essas situações que vivemos e que percebemos na sociedade, que um possa nascer coberto de todas as oportunidades, com condição financeira, com possibilidade de estudo, de
ampliar seus conhecimentos, com todas as possibilidades ao seu lado, enquanto que outro nasce isolado de todas as possibilidades, como se estivesse numa prisão, restrito a nada. Então, isso só pode ser explicado pela doutrina da reencarnação. Só isso que vai poder fazer com que nós compreendamos a justiça divina. Lá no passado, em Roma, Virgílio e Ovídio, pensadores romanos, impregnaram-se das lições de Platão e também difundiram elas largamente, né? O César, Júlio César, que no seu livro Guerra das Galhas, livro 6 e livro 14, ele vai dizer uma crença que sobre os druidas, né? Uma crença que eles procuram sempre estabelecer é de que as almas não perecem e que, depois da morte, passam de um corpo a outro. Então, assim, a doutrina da encarnação correu todo mundo na Pérsia, a gente já falou, na Inglaterra, a feitiçaria ensinava a reencarnação, na França, os cátaros acreditavam na reencarnação, na África, as tribos negras, na América do Norte, na Alasca, os índios da América do Norte, os esquimós, todos reencarnacionistas. Os hebreus aceitavam, adotando o nome de ressurreição. E a Bíblia vai dar para a gente diversas confirmações da encarnação, da reencarnação. Na China aparece na obra de Lao Tse e o Tao Te Ching, né? Na Ásia acreditam na reencarnação. Judeus, através da Cabala, né? Que é essa base esotérica lá dos judeus, também ensina a reencarnação. No cristianismo, os gnósticos, que constituíram uma ordem lá na igreja primitiva, ensinavam a reencarnação de forma clara, aberta, né? Sendo por isso perseguidos pelos conservadores, né? Há sempre essas ideias revolucionárias no mundo, trazem sempre a perseguição, trazem sempre a má vontade dos poderes constituídos, né? E no Velho Testamento tem alusões a essa crença, lá em Jó, Jeremias, Malaquias, mas eu vou falar só duas historinhas que eu acho fundamentais aqui. Não vou nem falar vou falar de Mateus, que eu acho muito fundamental. Mateus foi o evangelista que mais falou de reencarnação. Mateus, no capítulo 11, de 7 a 15, ele está lá escrito: e partindo com eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João Batista. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de ver. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se vocês quiserem dar crédito, João Batista é o Elias que havia de ver. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é muito claro, é muito óbvio, é muito patente que Jesus está falando que João Batista é a reencarnação de Elias. Mais à frente, ele vai dizer, no Mateus 16, de 13 a 14, ele vai dizer: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele se chamava de Filho do Homem. É o Filho da humanidade, é o homem perfeito, aquele que nós vamos um dia que nós nos tornaremos. Então, quem diz ser o Filho do Homem? E responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então,
nessas duas passagens é muito patente que a reencarnação era algo natural. Tanto Jesus quanto os seus discípulos, eles encaravam a reencarnação com naturalidade, né? Não só o retorno de Elias, mas também encaravam como naturalidade a possibilidade da reencarnação de outros profetas. Então, eles tinham isso como uma coisa natural, o fato de um profeta tornar a nascer e continuar uma tarefa de esclarecimento e de orientação dos judeus. Mas os estudiosos da Bíblia, eles gostam muito de interpretá-la ao pé da letra em determinados aspectos, mas nestes aspectos que são esclarecedores e que são interessantes e que nós colocamos eles claramente para que fique bem definido, bem clara a reencarnação como algo natural, algo considerado pelo próprio Jesus e pelos seus discípulos. Quando a gente fala desta situação, aí não vale mais o que está escrito. Aí eles vão dizer que é porque eles se dizia que podia ser que que João Batista era Elias, não como a reencarnação do espírito de Elias, mas que ele era parecido com Elias. Ele encarnava assim, ele tinha semelhanças no poder de Elias e no espírito de Elias, na forma de Elias se comportar. Ora, aí é semelhança, aí semelhança de caráter, aí não vale o que está escrito, aí a gente faz uma interpretação para negar um fato, que é o fato da reencarnação. A reencarnação ela é evidente, é uma das crenças mais antigas da humanidade, amplamente aceita e reconhecida no Oriente, em várias dessas escolas religiosas, no hinduísmo, budismo, nos Sikhs, na religião da China, no budismo do Japão. Então, é altamente evidente, reconhecida. Inclusive, o Ocidente já tem uma gama de adeptos, de pessoas que entendem a reencarnação como algo muito claro. Mas ela só agora que ela vai ganhando uma força, mas é uma força que não mais será sustada. Então vai ficar para todos cada vez mais claro a reencarnação. E o Espiritismo não inventou a reencarnação. Ela é uma crença de religiões, de filosofias antigas, de doutrinas secretas, onde o conhecimento vinha sendo trazido ao longo da existência humana. E ela está enraizada em todos nós, porque faz parte de uma lei natural. Todos nós vivemos a reencarnação. Bom, aqui agora eu vou entrar num aspecto que é a ciência, as provas científicas, e se alguém tiver, eu vou até ver aqui se alguém tiver alguma questão para fazer sobre essa primeira conversa que tivemos aí, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente fica aí à disposição. E aí, pessoal, alguma dúvida? Pode tocar o barco. Então segue, Edson. Seguimos, então. Bom, então a gente vai falar sobre as pesquisas científicas, sobre as provas da reencarnação. É interessante que, assim, se a gente der um Google na reencarnação, há 5 anos atrás, eu tinha dado um Google e o número de respostas do Google era infinitamente inferior. Então, para a gente ver como é que esse conhecimento vai se consolidando, como é que ele vai ganhando força aí na sociedade. Hoje a gente dá um Google na palavra reencarnação, você tem 2.600.000 respostas em 32 segundos. Né? Se você der no Amazon, se você for buscar a reencarnação, você vai ver mais de 10.000 livros. Se você for na loja do Kindle, você tem mais de 6.000 livros. Então, se você colocar em inglês, você ainda tem resultados extremamente superiores. No Google, a palavra reencarnação em inglês, você tem 37 milhões de respostas em 0,64 segundos. Na Amazon, você tem mais de 20.000 livros, né? E no Kindle, mais de 10.000 para a palavra reencarnação em inglês.
Essas provas científicas é muito interessante que os Estados Unidos, de uma certa maneira, ele, a gente tem que admirar, né, o que os Estados Unidos têm de positivo e são grandes, desculpe, são grandes não é à toa, porque eles adoram o conhecimento. Né? O conhecimento, eles, se alguém sabe muito, se alguém está se destacando, eles sempre querem convidar para que vá para as universidades, para que trabalhe, para que... Então, eles têm uma conexão com o conhecimento, sempre tentam buscar estar na vanguarda do conhecimento. E por isso eles são respeitados. Falo isso porque, assim, as universidades americanas são respeitadas, então muitas pessoas ao longo da história, ao longo desses últimos tempos, fizeram muitas pesquisas em todos os países, mas assim, a mais considerada é exatamente a de Ian Stevenson, que era um médico canadense, mas era um médico que foi nomeado lá para o departamento de pesquisa e psiquiatria da Universidade de Virgínia em 1957. E ele trabalhava com essas ciências neurocomportamentais, atendia pacientes e tudo isso ele foi com psicologia, com psiquiatria, né? E ele foi encontrando nos doentes, foi encontrando as questões da reencarnação que os doentes traziam como fato, e aquilo foi, de uma certa maneira, mexendo com a mente dele, e ele vai, em 1964, abandonar o cargo para se dedicar a essa pesquisa do fenômeno da reencarnação. E foi pioneiro nessas pesquisas da reencarnação. Em 1960, o inventor da máquina Xerox, né, Carlson, ele patrocinou o Stevenson nos estudos. Ele criou um departamento na Universidade de Virgínia, doou mais de $1 milhão para criar um departamento, criando uma cadeira de pesquisas para que o Stevenson pudesse estar vinculado à universidade nessa cadeira de pesquisas, realizando as pesquisas de reencarnação. O Stevenson percorreu em 5 anos mais de 90 mil quilômetros, entrevistando, visitando casos no mundo inteiro, né? E tudo patrocinado pela verba que o inventor da Xerox, o Carlson, vai patrocinar. Ele vai estudar mais de 3 mil casos, né? Onde ele vai classificar entre lembranças espontâneas da infância, marcas e defeitos de nascença, memórias de vida passada e regressão a vidas passadas, né? Vai publicar muitos livros, entre eles 20 casos sugestivos de reencarnação, reencarnação e biologia, e vai tratar por exemplo, lembranças espontâneas de vida passada. Então, nesse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. Tem essa pesquisa dessas lembranças espontâneas de vida passada, que inclui sonhos, déjà vu, lembranças pós-traumáticas, experiências espontâneas, em geral apresentadas assim por crianças antes de serem alfabetizadas, que vão descrever essas experiências de forma bem simples. Ele depois vai publicar Reencarnação e Biologia, onde ele vai tratar das marcas e defeitos de nascença. Vai descrever essas marcas e defeitos congênitos. São consideradas grandes evidências do renascimento sucessivo. Ele estudou extensamente essas marcas em crianças e chegou a resultados assim surpreendentes. Foi constatado que muitas das marcas, sinais, manchas, vermelhidão na pele eram resquícios de feridas em vidas passadas. São comuns marcas que se formam a partir de tiros, de facas, de lanças, de espadas, golpes fortes, corte na pele, queimaduras mais profundas, dentre outros, que se marca pelo trauma espiritual, vai marcar lá o nosso perispírito e, eventualmente, a criança vai trazer aquela marca como uma marca de nascença, né? Fica ainda mais forte em decorrência de traumas, né, de grande intensidade, que ficam ali gravadas no perispírito, né? Ele vai trabalhar também, e muitas pesquisas são feitas sobre a regressão a vidas passadas.
é um processo provocado ou espontâneo. Isso são pesquisas da ciência que vão, de uma certa maneira, provar a reencarnação para todos nós, né? E esse processo, o espírito encarnado fica em condições de relembrar o passado, né? Inúmeros casos têm surgido de pessoas que que relatam essas vivências anteriores de regressão à vida passada. Isso o francês Albert de Rocas, né, fez várias experiências, foi quem criou essa técnica de experiência de regressão à vida passada. Ele escreveu o livro As Vidas Sucessivas, publicada em 1924. Sistematizou, né, essa técnica da regressão de memória, através dali dos passes longitudinais aplicados, né, conseguia provocar nesses pacientes essa regressão de memória, fazendo com que eles lembrassem com toda a precisão os fatos ocorridos nas encarnações passadas. Então, essa terapia de vidas passadas, que o Albert de Roca criou, ela se insere nessa abordagem da psicologia transpessoal, que é a psicologia que Carl Gustav Jung traz para todos nós, e que abrange essas recordações extraídas sob hipnose ou terapia de vidas passadas. Esse processo foi desenvolvido com fins terapêuticos, onde psiquiatras, espiritualistas se utilizam de técnicas para dissolver as condições neuróticas de pacientes psiquiátricos, no chamado terapia de vidas passadas. A terapia de vidas passadas é muito interessante porque foi responsável por reintroduzir esse tema da reencarnação em grande escala no mundo ocidental, né? A gente tem essa palestra na primeira parte, foi baseada no livro de Hernani Guimarães Andrade, que é um grande pesquisador brasileiro. Ele escreveu um livro chamado Um Caso que Sugere Reencarnação. Reencarnação no Brasil, 8 casos registrados e 5 estudados. Então, o Hernani Guimarães tem esse livro que vale a pena de ler, é muito interessante, muito profundo, muito abrangente também. Ele fez estudo com crianças entre 2 e 4 anos com recordações reencarnatórias, registrados lá com precisão, nome, localidade, tudo isso. O que é interessante é que as crianças, e por que as pesquisas e os pesquisadores buscam as crianças? Porque são as crianças que, de uma certa maneira, trazem a grande maioria das experiências são obtidas com as crianças, porque as crianças, de uma certa forma, a nossa reencarnação ela se consolida aos 7 anos de idade. E ali, entre o momento de reencarnação e os 7 anos de idade, há uma troca muito grande de informações daquela criança com o mundo espiritual, com a personalidade antiga, até que se consolide a nova personalidade. Muito comum que as crianças, até os 5, 6 anos, elas tenham lembrança da vida anterior, quem foram, o que fizeram, o que faziam, e aí falam aquelas coisas, e daí as pessoas não dão importância, não, deixa para lá, mas realmente quando a encarnação se consolida, a nova personalidade começa a ganhar força total e essas memórias ficam para trás e a personalidade anterior realmente desaparece. Existe outra linha de pesquisas sobre a reencarnação, que e que nos traz provas da reencarnação, que é as experiências de quase morte. Existem alguns médicos, Raymond Moody, Bruce Grayson, Kel King, que têm pacientes que viveram experiências de quase morte. Então, os relatos envolvendo pessoas, dados conhecidos, vêm contribuindo para esse estudo científico da reencarnação. Inclusive, depois, toda pessoa que vive uma experiência de quase morte, ela passa a ter uma forma de encarar a existência totalmente diferente da forma como via a vida
antes dessa experiência de quase morte, porque passa a ter a compreensão verdadeira e real que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, que nós somos de lá e que estamos aqui de passagem, né? Que nossa vida verdadeira é lá no plano espiritual, onde temos muito maiores possibilidades, onde a beleza é muito maior, onde a condição de vida, não precisamos lutar pela sobrevivência. Nosso espírito, enquanto encarnado, gasta uma energia intensa para a sustentação do corpo físico. Uma energia muito grande para fazer toda essa sustentação dos processos fisiológicos e todos os processos necessários à manutenção do corpo físico. Libertos da manutenção do corpo físico, nós adquirimos uma condição energética muito superior para tratar das questões de estudo e de observação e de desenvolvimento mesmo, ampliação das nossas capacidades. Mas aqui a gente prova, né? Então, esses relatos são muito interessantes. O Raymond Moody tem o livro que é A Vida Depois da Vida, e nesse livro ele vai relatar 9 experiências comuns a todas as pessoas que passaram por essa experiência de quase morte. Primeiro é um zumbido, depois uma paz, ausência total de dor. Inclusive aqueles que estavam em condição de hospitalar, sofrendo, sentindo muitas dores, na experiência de quase morte, após o zumbido, há uma ausência total de dor. O sentir-se fora do corpo, o viajar dentro do túnel, subir aos céus, ver familiares falecidos, quer dizer, é também um desses pontos comuns das experiências quase morte. Encontrar seres espirituais de evolução reconhecida, e uma revisão da vida, e por último, uma relutância em voltar, né? Porque é tão bom, às vezes, o lugar que vai, que tem uma relutância em voltar, né? A terapia de vida passada, vou voltar aqui a ela, hoje existem muitos livros, cada vez mais material, cada vez mais provas, cada vez mais pesquisas são feitas e cada vez surgem mais fatos científicos e publicações, né, diversas, né? Existe uma pessoa, Jim B. Tucker, né? Ele escreveu Vida Antes da Vida, e é uma pesquisa científica da lembrança que as crianças têm com a vida passada. Existe uma outra que é doutora Helen Van Baar, essa é muito importante. Ela tem um livro Recordando Vidas Passadas. E regressão a vidas passadas, realizadas com 1.088 pacientes. Por indução hipnótica, ela vai levar os pacientes a datas distintas, ela levava eles a datas lá no período de 2000 depois de Cristo até 2000 antes de Cristo. Ele ia levando os pacientes para fazer essas regressões por indução hipnótica, onde eles iam fazendo visitas a vidas anteriores a vidas, ou vidas anteriores, depois posteriores, em sequência, né? Então, muito interessante, recordando vidas passadas. O comentário que eu quero fazer é porque a gente vai falando de terapia de vidas passadas, vai falando dessas ideias que são aparentemente muito atrativas, né? Pela nossa curiosidade, pela nossa vaidade, a gente normalmente fica atraído a querer saber o que fomos, qual foi a experiência que nós tivemos. E a terapia de vidas passadas, ela é especialmente aplicada, ela é especialmente utilizada para aqueles que têm algum tipo de dificuldade, que têm algum tipo de problema a ser solucionado. Ela não pode ser feita por brincadeira, porque é muito perigoso você acessar as vidas passadas. Um fato muito claro para nós estamos hoje na nossa experiência onde temos a maior evolução que já conquistamos. Nenhuma experiência anterior a essa, nós tínhamos essa evolução que temos hoje. Então, o que nós vamos ver
nas vidas anteriores, nas nossas virtudes de um ser, que somos nós mesmos, mas de um ser que tinha uma evolução inferior. E quanto mais para trás, a evolução deste ser, que somos nós mesmos, mais inferior será. Então, se hoje nós ainda não somos, não estamos numa condição de grande evolução, ainda não podemos nos dizer espíritos resolvidos, não somos espíritos solucionados, né? Então, se hoje nós não somos solucionados, o que será que nós vamos encontrar nas vidas anteriores? Então, à medida que eu fui me aprofundando nesse assunto, e eu tinha muita curiosidade de saber, cheguei a fazer uma regressão de vida passada, que foi muito importante para mim. Talvez não no momento, mas assim, bem depois, aquela regressão que eu fiz foi importante, porque eu descobri que, de uma certa maneira, eu estava me equivocando na atual existência porque eu estava influenciado por aquele personagem. Aquele personagem me influenciava negativamente. Aquele personagem teve uma certa influência muito grande no meu espírito, que eu, mesmo antes de acessá-lo, eu queria repetir as ideias do personagem. E aí, depois de acessá-lo, e um tempo depois, eu fui entendendo o equívoco que eu estava cometendo, porque eu estava querendo viver um personagem que era um personagem que, se a gente se aprofundar nele, a gente vai ver que ele era muito equivocado. Então, mas assim, é muito perigoso. A gente vai ver no Nosso Lar, por exemplo, no capítulo 21 do livro Nosso Lar, tem uma conversa de Dona Laura com André Luiz, onde ele vai perguntar a ela que ele ainda não tinha, ele só se lembrava da existência que ele tinha vivido, ele não se lembrava nada de antes. Ela vai dizer, não, isso é assim. E ela vai dizer que ela e o marido estavam lá no Nosso Lar. O marido foi bem antes, ela ficou 18 anos viúva, e o marido lá trabalhou e tal. E quando ela chegou, eles viveram muito tempo lá de muita felicidade, de muita aventura. Mas, no meio daquela felicidade, daquela alegria, eles começaram a ter algumas lembranças espontâneas de vidas anteriores. E aquilo começou, de uma certa forma, a perturbá-los. E eles foram procurar um amigo que indicou eles ao ministério lá do esclarecimento, eu acho. Do esclarecimento, exatamente. E lá no Ministério do Esclarecimento, então, o pessoal disse que eles estavam tendo realmente recordações da vida passada e que eles iam fazer um trabalho com eles. Por 2 anos, olha como a vida passada ela pode nos afetar e como é perigoso a gente ver aquilo que a gente fez. Por 2 anos entregaram a eles catálogos, livros, como se fossem livros de 300 anos da vida de cada um. Então eles ficaram 2 anos acessando aqueles arquivos para ler o que eles fizeram naqueles 300 anos. Então, durante 2 anos, continuavam a vida normal, continuavam a existência lá, fazendo os trabalhos que eles faziam e acessando e lendo partes daquelas vidas anteriores deles de 300 anos. Mas ela vai dizer, ler não é você ter contato com a emoção, ler é só informação. Aquilo era só informação para eles. Depois de 2 anos de informação, que eles já tinham lido tudo, que eles tinham feito, o pessoal colocou eles lá para fazer algumas operações de passe e tal, operações que ativavam na mente deles, no espírito deles, o acesso à memória, aí sim, a memória daqueles 300 anos. E eles, então, tiveram, posse, depois de uma preparação de 2 anos com informação, tiveram posse da memória real, da memória dos fatos, com as emoções, com tudo aquilo. E aquilo foi tão impactante para eles que o marido, Flávio, o marido de Dona Laura, resolve reencarnar, porque ele se sentiu devedor do planeta, devedor por conta de estar lá vivendo tanta alegria que não tinha como pagar o que ele tinha feito com bônus hora. Então, que ele tinha que retornar e reencarnar para tentar, de alguma maneira, começar a saudar.
E ela vai dizer, nesse capítulo, ela vai dizer uma coisa interessante. Ela vai dizer que é preciso grande equilíbrio para que a gente possa recordar do passado edificando, crescendo. Porque somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como a realização espontânea, porque as demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, ou seja, a quem não é muito seguro de si e entende aquilo como um processo que fez parte da existência, um processo natural da própria evolução, esse sim, seguro de si, pode recordar edificando. Mas aquele que, ao ver, passa a ser controlado por aquelas ideias, por aquelas lembranças, eles tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, de uma certa maneira, é muito perigoso a gente acessar, né, essas memórias e essas ideias das encarnações passadas, memória de vida passada. Bom, vamos falar também a outra prova, mas essa, apesar de eu ter colocado nos elementos que a ciência traz para a gente, a ciência ainda não gosta dessas histórias que são trazidas a partir da mediunidade. Mas a mediunidade traz fatos, traz provas, traz relatos que são muito interessantes, através desses detalhes da reencarnação, da vida espiritual, que sim, tem sido transmitido, né, por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, né, e tantos outros aí que contribuíram para esse processo do conhecimento da reencarnação e para a consolidação dessa ideia, né, inclusive novelas espíritas que passam. A ideia da imortalidade da alma, da continuidade da reencarnação, ela é muito boa, ela é fundamental para que a gente realmente possa encarar o futuro com mais tranquilidade, né? E eu fiz numa palestra sobre aborto, eu sempre coloco essa história, que é uma história que Chico vai contar sobre uma amiga dele, que ele, em 1936, e existem espíritos que têm uma capacidade de enxergar o outro, o outro ser, o outro espírito, encarnado mesmo, e dali acessar vidas passadas e todas essas situações. Mas o Chico vai contar, Chico era um desses espíritos, que ele conseguia acessar a nossa vida atual, Jesus também, muito mais, né? Jesus já havia, inclusive, presente, passado e futuro. E Chico vai dizer que em 1936 ele tinha uma amiga que tinha praticado diversas vezes o aborto. E ele chegou a conversar com ela e ela dizia para ele que não adiantava conversar, que ela era uma pessoa independente, que ela estava decidindo o modo dela de viver. E aí o tempo se passou, ela desencarnou, logo depois de 1936, e desencarna e ele vai encontrar ela no mundo espiritual. E no mundo espiritual ele conversa com ela, ela estava se lamentando muito dos abortos inconsequentes que ela fez e dizendo que era muito por falta de orientação e que por isso ela tinha cometido aqueles atos e tal, que ela estava muito arrependida. Bom, mas logo depois, e aí a gente vai ver a mediunidade de Chico Xavier, ela vai reencarnar novamente, lá em 1940 e pouco. Chico vai ver ela já com uns 20 anos mais à frente, reencarnada, e era amigo da família, da jovem que ele conhecia e que estava reencarnada, sabia quem era, dos contatos que ele teve, né? E ela dizia que ela vivia, quando ela estava reencarnada, ela vivia um momento de angústias muito grandes para se libertar de uma condição de esterilidade. Ela estava casada, querendo ter filhos e estava tendo dificuldade, estava com aquela condição de esterilidade, né? Então, é interessante, primeiro, que ela causa e efeito, a lei de causa e efeito, e Deus não é ruim também, não. Deus, às vezes, a gente paga tudo a prestação muito dividida, porque Deus vai nos dar só aquilo que a gente já pode suportar. Mas, assim, ela estava reencarnada e já se liberando daquelas atitudes equivocadas do passado,
nessa condição de esterilidade, que às vezes é até passageira, às vezes é um ano, alguns anos somente. Mas vai nos também, Chico vai nos trazer a reencarnação, né? Tem vários livros. O Barnegi, que é um indiano que pesquisava a reencarnação, tinha um instituto de parapsicologia lá na Índia, né? Ele até visitou o Brasil, encontrou com o Chico Xavier. Tem um encontro deles registrado no YouTube, eu acho, que é muito interessante, que é a conversa dos dois, e Chico vai descrever para Barnegi, sem nunca ter ido à Índia, ele vai descrever como era a Índia, que ele visitou, que ele esteve lá em desdobramento, e vai dizer que teve lá numa vez que ele foi convidado para uma reunião com, esqueci o nome agora, mas são como se fosse aqueles maiores da religião lá da Índia, e que ele teve, foi convidado, foi com o mentor espiritual dele para participar de uma reunião desses, tem um nome específico lá, desses mestres, né? E aí e ele disse na humildade, porque a palavra não era mestre, não, mas significava isso. Depois que ele diz isso, o Barnegi vai dizer para um amigo: a gente está falando com uma pessoa muito especial, porque para participar de uma reunião dessa tem que ser um mestre, porque reunião de mestre só mestre participa. E Barnegi vai convidar Chico para fazer com ele os trabalhos de pesquisa que ele fazia, e Chico vai se recusar, vai dizer: não, obrigado, eu estou dedicado aqui ao espiritismo, eu tenho meus trabalhos aqui, e dedica a sorte. Mas Barnegi vai fazer um trabalho muito interessante, colaborar inclusive lá com Stevenson, né? O Stevenson vai viajar dos Estados Unidos até a Índia, vai ver o trabalho de Barnegi, e ele vai escrever um livro, A Vida Pretérita e Futura, impressionante estudo de reencarnação. Então, 25 anos de pesquisas, mais de 1.100 casos de reencarnação em todo o mundo, né? Vários trabalhos publicados, né? A crítica foi diminuindo, surge interesse, surgem fatos cada vez mais impressionantes, a comunidade científica passa aos poucos a considerar dignos de pesquisa, mas é sempre complicado a gente falar disso, porque, por incrível que pareça, a reencarnação, desde lá do cristianismo, que aceitava a reencarnação, até o ano de 500, quando a Teodora, né, a esposa de Constantino, vai pedir que se faça lá um concílio lá e que Constantino tirasse essa reencarnação da Bíblia, porque ela tinha sido uma prostituta e ela tinha mandado matar as amigas dela para que não ficassem falando do passado dela, daquilo que ela tivesse feito. Ela tinha também um preconceito de raça, racial, e ela ficava com medo que aquelas teorias que o cristianismo divulgava da reencarnação, que ela pudesse vir a uma outra existência na cor que ela tinha preconceito, ou que ela fosse vingada pelas amigas que ela tinha mandado assassinar. E aí, por conta de algo que ela não queria que acontecesse com ela, ela pediu que se fizesse que Constantino providenciasse a retirada da Bíblia dessas menções à reencarnação. Não adianta nada, né? Porque a verdade é a verdade, não adianta você esconder ela, porque ela continua sendo verdade. Assim como a reencarnação, não adianta negar, porque continua existindo a reencarnação. E o que ocorre é que a ideia da reencarnação, de uma certa maneira, ela bate de frente com toda a ideia do materialismo, toda a ideia da exploração dos homens, toda a ideia das castas, do mais importante, do menos importante. Ela, de uma certa maneira, ela nivela, e aqueles que se encontram na posição de poder, eles muitas vezes têm esse preconceito contra essa ideia da reencarnação, né?
um outro fato científico que traz a ideia e a prova da reencarnação para aqueles que querem refletir, pensar sobre isso, é o fato dos superdotados. A gente tem vários superdotados, né? Por exemplo, é um fato científico, né? Que assim, ninguém pode lembrar aquilo que não aprendeu anteriormente. Se eu me lembro de alguma habilidade, de algum conhecimento, é porque eu já aprendi aquele conhecimento em outro momento. Então, Mozart, por exemplo, podia tocar piano com 5 anos de idade. É porque realmente ele aprendeu em outro momento, em outra existência. Porque se não aprendeu, não poderia desenvolver a habilidade. Aquele matemático, que tem até um filme interessante sobre ele, Ramanujan, né? Que ele conseguiu se tornar um genial naquela soma das séries infinitas lá de matemática, sem qualquer educação matemática excepcional no seu histórico. Normalmente, quando a ciência analisa os superdotados, ela costuma dar uma resposta comum de condicionamento genético ou ambiental. Não há como ter um condicionamento genético ou um condicionamento ambiental para o Ramanujan, lá o matemático, na Índia, que ninguém sabia matemática, não tinha acesso a livros, não tinha acesso a nada e adquire aquele conhecimento, como se fosse algo natural. Né? As próprias xenoglacia, falar em vozes, a gente tem que ter tido vida, tem que ter tido absorção desse conhecimento anterior para que a gente possa expressar ele. Tem um superdotado recente, Gregory Robert Smith, né? Recente que eu digo, mas era superdotado lá em 2005, 2004. Ele com 2 anos de idade já lia, já falava em línguas e tal, já estudava, já resolvia problemas matemáticos, vai se formar na faculdade com 11, 12 anos aí. Criou até um instituto para realizar caridade e tal, e teve muitas contribuições, e tem feito uma existência legal, mas assim, obviamente que os poderes constituídos influenciam muito e sempre tentam cooptar esses grandes gênios, esses grandes superdotados que aparecem aqui na nossa existência. Outro caso interessante, que agora eu me esqueci o nome dele, mas que alguém pode aí até me lembrar. Aquele que traduziu a Pedra de Roseta, como é o nome dele mesmo? Alguém lembra? Porque hieróglifos lá do Egito, né? Ninguém conseguia traduzir aqueles hieróglifos. Ninguém sabia traduzir aquilo. Isso, Champollion, né? Champollion, exatamente. Obrigado, Denise. Exatamente. Champollion é um caso interessante, né, de reencarnação. Por quê? Champollion, ele nasceu numa família suíça, lá nos Alpes suíços. A família tudo lourinho, tudo aquele suíço louro, tudo louro, olho azul, não sei o que. Ele nasceu de cabelo preto, a pele nem tão branca assim. Até os pais queriam até fazer exame de DNA, porque foi alguma coisa estranha desse menino. E aí o que acontece? Ele tinha dificuldade para aprender a língua, não conseguia falar lá o alemão, o francês, ele não conseguia falar direito, tinha dificuldade, era irritadiço, se irritava lá com as crianças, tinha uma certa dificuldade de relacionamento com as crianças, e o irmão dele vai estudar na Sorbonne e estudava história e trabalhava com essas questões da história e tudo. E ele, um adolescente lá, meio problema, e a mãe resolve pedir o irmão para levar ele. Leva ele com você, deixa ele lá um pouquinho lá, ele com uns 14, 15 anos de idade. Ele vai para Sorbonne lá, o irmão tinha um apartamento lá, ele fica lá no apartamento e vai ver aqueles hieróglifos lá
na mesa lá do irmão e ele vai falar, não, com 14, 15 anos, ninguém sabia traduzir aquilo, ninguém sabia o que seria aquilo. E aí ele vai dizer que eu sei ler isso aqui. E aí, eu sei ler isso, irmão, não é possível. Eu sei ler isso aqui. E ele sabia ler aqueles hieróglifos, ele sabia várias línguas antigas, línguas mortas, inclusive. Vai estudar lá, vai se tornar professor lá na Sorbonne, o Champollion, e trouxe a possibilidade da tradução da Pedra Roseta, dos hieróglifos para a gente. E o mais interessante é que se você pegar o rosto dele e você pegar aquela máscara, a Denise talvez possa me ajudar, que ela sabe também disso aí. Se você pegar a máscara de um faraó, eu acho que é o Tutankhamon. Se você pegar a máscara do faraó Tutankhamon e pegar o rosto do Champollion, ela cabe certinho no rosto do Champollion. Ou seja, basicamente, Champollion é a reencarnação do Tutankhamon que veio reencarnar aqui entre nós e imprimiu uma condição genética até diferente do que, pelo próprio espírito, uma condição de aparência diferente dos irmãos tudo ali de um jeito, ele de outro, e trazia o conhecimento dessas línguas antigas, trazia o conhecimento que pôde traduzir esses hieróglifos para a gente, e a máscara do Tutankhamon é a cara do Champollion, então, quer dizer, é a reencarnação de Tutankhamon. Se não for Tutankhamon, mas pelo menos ele está trazendo esse conhecimento, de uma certa maneira, como superdotado, está trazendo um conhecimento que ele aprendeu em outra existência e que é fato para nós. Né? Vou trazer aqui para a gente terminar ainda mais duas historiazinhas. Né? Uma é de dois estudos indicados. Um é a história de Suarlata, eu não sei falar o nome dela, mas vai ser Suarlata, viu, para vocês. Que com 3 anos de idade viajava lá com o pai, de repente estava na estrada, apontou para uma estrada que levava à cidade de Katni. Ela pediu ao motorista que seguisse por ela até onde estava minha casa. Ela disse, segue para essa estrada onde está minha casa. Lá a gente pode tomar um chá. E essa cidade de Katyn está a 160 quilômetros da cidade da menina, que é Pradesh. Logo em seguida, ela começou a descrever, eles não foram, o pai não foi nesse momento, mas logo em seguida começou a descrever uma série de detalhes sobre essa suposta vida em Katyn. Diz que lá seu nome era Bia, e Bia Patak, que tivera 2 filhos, deu detalhes da casa, localizou lá o distrito, Zurkutia. O pai da menina passou a anotar as memórias da filha. Passa lá para o Barnejik, passa por Stevenson, e 7 anos depois o Barnejik vai lá visitar Katyn, né? Com as anotações do pai da menina, vai entrevistar lá a família. E tudo que a menina tinha falado sobre Bia, que tinha sido morta lá em 39, em 59 ele foi lá, em 39 tinha sido morta Bia. E tudo batia, tudo certinho. Nenhuma das duas famílias tinha ouvido falar uma da outra. Naquele mesmo ano lá, o viúvo de Bia e um de seus filhos e irmão mais velho, eles resolveram viajar para a cidade dela lá, onde ela morava, a Suarlata, né? Onde ela morava, e chegaram lá sem avisar, sem revelar quem eles eram, e nos moradores da cidade ainda chamaram 9 pessoas lá, para que acompanhassem ele lá na casa da menina. Quando eles entraram lá, a menina reconheceu, pronunciou o nome dos 3 visitantes e o irmão, ela chamou ele pelo apelido. Semanas depois, o pai a levou para a casa dela lá em Katyn, onde ela morava, onde dizia ter vivido. Ela tratou pelo nome cada um dos presentes, cada um dos parentes e amigos da família, lembrando-se de episódios, tratando os filhos de Bia, que era ela mesma na outra encarnação,
que estavam com 30 anos e ela tinha apenas 11 anos, tratando eles como se fosse a mãe desses meninos. Então, é um caso muito interessante. E um outro caso interessante é um filme, foi transformado em filme também, está lá no YouTube, deve ter em outras plataformas também, mas eu achei no YouTube, eu vi esse filme esse final de semana, achei muito interessante, achei muito legal a história. É a reencarnação de Mânica. Não sei se Mânica ou Manica, alguém já ouviu esse filme? Muito interessante. Pois é muito interessante, que se baseia também num caso real, que é o caso de Shanti Dev, né, que nasceu lá na Índia, e a partir de 4 anos ela começa a lembrar com riqueza de detalhes a encarnação anterior dela, esposa lá de um Brahmani lá do Nepal. Interessante que ela começa a dizer que no momento final, quando ela estava desencarnando, ele disse que ele ia esperar ela. Que o marido dela era muito bom, que disse que ia esperar ela. Ela começa a dizer aquilo, estudava num colégio católico, lá na Índia, né? No sul da Índia, e o Nepal faz fronteira com o norte da Índia. E um padre europeu, francês, que estava lá, começa a se envolver com a história dela, começa a se envolver. De determinado momento, ela com 10 anos de idade, ela pega lá uma bolsa lá e sai, viaja, e para querer encontrar lá a família. Vai ser presa no meio da viagem, mas o padre vai encontrar ela, mas eram tantas informações e o padre começa a estudar sobre reencarnação, começa a querer saber, e quando o padre encontra ela, ela diz, não, você tem que me levar lá no Nepal. E aí o padre resolve levar. É muito interessante porque a gente percebe, inclusive, as confusões que podem acontecer. Não vou dar o spoiler não para vocês do filme, senão eu vou contar o filme todo, mas para que vocês possam ver, acho que vale a pena ver a reencarnação de Mânica. É muito legal. E a gente vê as confusões que podem acontecer, de que maneira que a nossa mente às vezes trabalha de forma equivocada, e que no caso dela, por conta dela ter acesso a essas ideias e a lembrança de vida passada, mas com certeza por ser um espírito bem assim, já numa condição boa, evolutiva, ela conseguiu administrar, mas são muitos problemas que podem acontecer, a gente pode se perder com essa gama de conhecimento, que nem Dona Laura lá falou lá para André Luiz. Então, bom, a ideia é essa, a gente tem, eu tenho aí, depois eu posso passar para Juliana aí, posso passar essa referência aí de estudo, esses livros aí que ele pode passar para vocês aí, porque acho que muitos são interessantes, que vale a pena a gente ver. Tem um livro brasileiro muito legal, muito interessante, de Hermínio Miranda. Não sei se alguém já leu, se não leu, vale a pena ver. Eu sou Camille Desmoulins. É ele falando sobre a existência dele como Camille Desmoulins. Então, é esse aí o conteúdo da nossa fala. Agradeço aí a vocês a oportunidade. Edson, tem uma pergunta aqui para você, que já tinha feito antes, mas eu estava deixando você concluir para poder fazer. Eu vi que era sobre um tempinho. Mariana pergunta, o desencarnado sente saudade de quem ficou, ou seja, de quem ainda está encarnado, ou imagina que seja encarnado? O desencarnado sente muita saudade, né? O desencarnado, na verdade, a gente chama quem ficou de viúva, mas assim, o viúva quem vai. Na verdade, o desencarnado, quando nós vamos, aqui nós perdemos uma pessoa, e aquele que foi perdeu todos. Aquele que foi realmente a nossa passagem para o plano espiritual é muito difícil, porque a gente desenvolve muito apego, né, na nossa existência, temos apegos a todos, e até a gente estar
no plano espiritual equilibrado, para que a gente possa visitar aqueles que nós amamos, sem prejudicá-los e sem também nos prejudicar. Demora um pouquinho e é uma saudade, uma baita de uma saudade. Acho que talvez a maior dificuldade daquele que desencarna é exatamente essa deixar todos aqueles, porque a gente deixa o nosso ambiente, o nosso lar, as coisas que nós estamos acostumados, o iPhone, o Samsung, no meu caso é o Samsung, e deixamos também os nossos afetos, né? Os nossos afetos. Então, a saudade, Chico Xavier dizia que a saudade é o sentimento que une os dois mundos. Verdade, une os dois mundos, mas com certeza quem está do lado de lá está sofrendo muito mais de saudade. Lembrando, né, o caso de você citou do nosso lar. Lá em nosso lar a gente tem um exemplo também, né, quando o André Luiz ele sente falta da família, ele não consegue visitar. E aí o desequilíbrio que causa também às vezes quando ele vem e passa muito tempo, né, encontra a família em outro estado. Então são várias nuances aí e a gente não está acostumado a lidar. Esse caso do que você contou mesmo do casal desses 300 anos, e esses 300 anos aí, se eu não me engano, eles dão uns 3 encarnações, eram 3 ou 4 encarnações somente. E aí eu me recordo muito de Haroldo quando ele fala assim, rapaz, se a gente fosse pegar as últimas 20 encarnações, ia ser um chororô e um ranger de dente que ninguém ia suportar. A gente fala assim, a gente está na nossa melhor das encarnações. Eu não quero ver nenhuma, viu, Juliano? Eu não quero ver nenhuma. Eu quero ir para lá, ficar só com essa e fazer umas 3 boas para depois eu pensar nisso. Para poder pegar o baque. Eu já tive muita vontade de fazer uma regressão, mas depois de conhecer um pinguinho da doutrina, eu desisti. Eu disse, olha, deixa quieto, porque eu já tenho tantos conflitos existenciais, se eu for tacar isso aí, não vai dar certo. Eu desisti. É uma boa mesmo, porque se você não tiver um equilíbrio, né, para você lidar com esse material que você chega, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Principalmente, eu sempre às vezes falo, eu converso com amigos meus, amigas também que não são espíritas, eles têm falar sobre isso, sobre aquilo. Eu falo assim, rapaz, fique você pensando que todo mundo acha, né, que em outras vidas todo mundo foi rei, foi rainha, ou que foi alguma coisa boa. Na visão deles, eu falo assim, olha, primeiro, se você foi rei ou rainha, é capaz de você ter sido uma coisa ruim. Porque imagine, naquela época, onde o rei e a rainha tinham um domínio total sobre uma população. Imagine, se você dissesse, você foi, não atende um rei, imagine o que um rei mandava fazer. Aí eu falo assim, olha, então, é bom você pensar direitinho sobre o que você foi e as coisas que você fez. E a pessoa, se você for uma pessoa ruim e que prejudicou diversas pessoas, como é que você ia lidar com isso? Eu já tive tanto perrengue na minha vida, assim, vários problemas mesmo de moradia e tal. Aí eu dizia, eu devo ter sido uma pessoa muito ruim em outra vida. Aí eu sempre falava assim, ficava com esse mantra, até que eu fui desconstruindo. E realmente hoje eu vejo que eu estou numa situação de só agradecer. Não tenho mais esses pensamentos, não. A gente tem que... É importante também a gente... eu gosto de falar que Deus é bom. Porque, assim, Deus é a bondade, a própria bondade. Então, a gente sempre tem uma mente também muito punitiva. A gente acha que a gente veio para sofrer, ou que a gente... Não, a gente veio para crescer, a gente veio para evoluir, a gente veio para que a gente possa se educar. O que nós somos? Nós somos fruto da educação. Então, se a gente ainda não está bem educado, é porque é fruto daquilo que nós fomos no passado. Se eu respondo mal às crises que eu recebo, às dificuldades da minha vida, se eu estresso, se eu brigo, né? Isso é tudo fruto da educação, é um reflexo do passado. Eu constituí isso.
André Luiz vai dizer em várias obras dele que o reflexo é que molda o ser e que é a educação que molda o reflexo. Então isso aí é muito importante. Mas a gente está aqui para se educar, a gente não está para sofrer, para pagar, a gente está aqui para aprender a crescer, a melhorar e Deus divide, porque Deus às vezes se Deus está me dando de muita dificuldade, eu às vezes falo, olha, diminua um pouquinho que está difícil. Aí ele dá uma ajudada para mim, ele parcela. Eu costumo falar, né, e sempre brincava com os meninos falando assim, olha, imagine que a nossa vida passada, a nossa vida é uma plantação. E aí muitas vezes a gente desavisado sai plantando vários limões, vários pés de limões. E aí à medida que a gente vai plantando, vai chegar um momento em que esses limões vão ficar e a gente vai ter que colher esses limões. Mas mesmo quando a gente vai colher o limão, existe a bondade divina, que muitas vezes ele fala assim, olha, vamos colher aqui somente 10 limões de um pé. Vamos deixar essa outra colheita aqui por enquanto, porque só tem condições de colher 10. Tem outros que tem condições de colher um pé inteiro, 2. Tem gente que só um. Então a bondade divina também atua de acordo com aquilo que a gente consegue carregar, né? Consegue constituir durante a vida. Tem uma história muito interessante também. Eu já contei, não sei se vocês já sabem, de Camilo Chaves. Já falei para vocês, Camilo Chaves? Essa história é muito boa dele. É muito boa, né? Camilo Chaves, ele foi espírita, ele foi matemático, foi senador lá por Minas Gerais, na época de, sei lá, 30, 1910, 1920, e 1930. E senador, ele foi matemático, foi filósofo, estudou na Europa, estudou em Roma, o Papa recebeu ele. Era uma pessoa muito educada e espírita. Ele foi presidente da União Espírita Mineira, fazia muita caridade, todo mundo admirava ele pela caridade que ele fazia. E terminava o mandato dele na União Espírita Mineira, ele era reconduzido a outro mandato na União Espírita Mineira. Quando ele morreu, a União Espírita Mineira e a Federação Espírita Brasileira fez um manifesto pela morte dele, uma pessoa de uma bondade fabulosa, que só fez o bem, que isso, que aquilo. E ele, quando estava encarnado, ele tinha alguns problemas, que naquela época não se tratava depressão como hoje, dizia que era tristeza. Ele tinha uns problemas de tristeza, então ele ficava em casa, às vezes, 30 dias sem querer sair da cama. Depois ele melhorava um pouquinho, saía da cama, voltava às atividades normais. Quando ele desencarna, ele vai para o plano espiritual, vai encontrar Chico Xavier. Chico Xavier pergunta para ele, e aí, Camilo, como está lá no plano espiritual? Ele, estou muito bem, fui muito bem recebido, doutor Bezerra está me ajudando muito, e estou muito bem no lugar que eu estou, muito bem amparado. E aí Chico pergunta, e aquelas tristezas, como é que tá? Continua? Melhorou, né? Ele falou, não, continua. Lá eu tenho também essas tristezas. Mas doutor Bezerra já me explicou que essas tristezas é porque eu fui Nabucodonosor. E como Nabucodonosor, eu fiz muito mal, e ainda existem babilônios lá que eu fiz mal. Nabucodonosor foi aquele rei da Babilônia que prendeu o profeta Daniel da Bíblia, século 800, sei lá, 800 a.C., e prendeu o profeta Daniel, que mandou queimar na fornalha os amigos do profeta Daniel. Era um rei complicado lá. E Nabucodonosor, ele inventou o bidente, porque ele furava os olhos dos inimigos, o pessoal furava com a espada. Então ele inventou uma espada com 2 ferros assim para cegar os inimigos com um golpe só. E ele tinha muitos inimigos, aí Bezerra vai dizer para ele que ainda tinham muitos babilônios que estavam há 2.800 anos sem reencarnar, com raiva dele. E quando eles se juntavam, esses babilônios, emitindo aquela onda de ódio, aquela vibração de ódio para cima dele, ele recebia aquele impacto e era o momento que ele ficava naquela tristeza, naquela prostração dele. Mas que ele tinha solução, que ele deixou muitos amigos, que ele teve uma encarnação vitoriosa, que deixou muitos amigos aqui na Terra,
e que ele tinha que primeiro providenciar a reencarnação desses babilônios, porque não adiantava pedir desculpa agora, ele tinha que primeiro reencarnar eles para depois ele se apresentar para pedir desculpa a eles. E aí ele vai aparecer para vários amigos e aparece para Divaldo Franco, tem um vídeo no YouTube de Divaldo Franco relatando essa história, aparece para Divaldo Franco e pede a Divaldo Franco para reencarnar na Mansão do Caminho 10 babilônios. Aí Divaldo aceita os 10 babilônios, diz que nenhum dos 10 conseguiu aprender a falar o português corretamente, porque eles não tinham as matrizes das línguas atuais, eles estavam dos 2.800 anos sem reencarnar. Então, gaguejavam, falavam com muita dificuldade, mas assim, muito interessante. E aí a história é muito legal, se puderem ver no YouTube. Então você vê que Nabucodonosor, que fez tanto mal, 2.800 anos, na última encarnação, foi presidente da União Espírita Mineira, diversas vezes a Federação Espírita Brasileira faz um manifesto em honra à bondade da pessoa que ele foi. Então, a reencarnação é isso, vai fazendo com que a gente possa realmente crescer,